sem mais delongas, em benefício do tempo, eu já passo a palavra para o professor Paulo Honório, que falará um pouco sobre tributações exóticas. Paulo. Obrigado, vou falar de pé, mas... aqui, ó. Volta para cá, né? Pronto. Esse termo, o professor gostou, né, professor? Tributação exótica, né? Então, nós cunhamos essa expressão para designar um fenômeno, né, que tem acontecido recentemente na Federação Brasileira, eu diria dos anos 2000, pelo menos, em diante, né? Mas principalmente 2010 em diante, que é estados e municípios recorrendo à criação de tributos novos que não existiam antes na Federação Brasileira, porém, tributos com, vamos dizer assim, uma feição exótica, né? Tributos que não conhecíamos antes, né? Que são tributos realmente que têm desafiado, né, a jurisprudência e o próprio Supremo Tribunal Federal, né? E eu adicionei uma pergunta aqui, não alinhei com vocês, né, mas é o objeto da palestra, ou seja, por que estados e municípios pressionam por mais rendas minerais? No final das contas, talvez responder essa pergunta, né, tentar conjuntamente aqui com vocês, né, responder essa pergunta, seja uma forma de tentar solucionar esse problema, né? Ou seja, a gente identificar o motivo pelo qual, ou pelo menos um dos motivos, né, pelos quais estados e municípios têm criado tributos exóticos sobre a mineração, talvez a gente consiga encontrar a solução para esse problema. Tá? Então, pensando nisso, nós estruturamos aqui uma agenda dividida em 3 partes. A primeira delas, explicando um pouco como é a composição fiscal, né, sobre a mineração brasileira e a carga tributária, ou seja, qual que é o resultado, né, dessa composição de incidências de uma federação que tem união, estados e municípios. Né? O segundo ponto, justamente o fenômeno, né, que é o objeto da apresentação. Quando começam a surgir, né, esses tributos exóticos, e aí já identificados essas taxas sobre a mineração, criadas inicialmente pelos estados e depois pelos municípios, né, e também as contribuições, entre aspas aqui, porque teoricamente, pela maior parte dos estados que criaram, né, essa contribuição, nós estamos falando de uma contribuição tida por voluntária, né, teoricamente voluntária, a fundos estaduais, normalmente de desenvolvimento econômico ou de infraestrutura, tá? Mas que surge aí como uma fonte de arrecadação muito expressiva, como veremos também. E, ao final, tentar justificar, né, a resposta de que se trata, na minha opinião, de um problema federativo, ou seja, o federalismo brasileiro doente, apresentando sintomas, né, do seu fracasso, acaba gerando sintomas, né, dessa doença, que é justamente a criação desses tributos exóticos. E aí, a conclusão, baseada no próprio exemplo australiano, que também é uma federação, porém sem municípios, que talvez mostre para a gente um caminho possível para a solução, quem sabe um dia, definitiva desse problema. Tá? Então, começando pela primeira parte, da composição fiscal e da carga tributária. A gente sabe que a Constituição Brasileira de 88, né, ela estipulou instrumentos que eu chamo aqui de diretos sobre a mineração e instrumentos fiscais indiretos, né, ou totais, que incidem sobre qualquer setor. Tá? Mas considerando instrumentos diretos, nós vamos ter a CEFEM, que está ali prevista no artigo 20, parágrafo 1º, que vai ser objeto, né, da fala do professor João Raso. E temos também um tributo que poucas vezes, né, é observado como um tributo que a Constituição estipulou como especificamente incidente sobre a mineração, que é o ICMS. Tá? O ICMS foi desenhado pela Constituição de 1988 para incidir sobre operações com minerais, lá no artigo 155, parágrafo 3º, onde, inclusive, se faz, na verdade, um bloqueio de impostos. Se diz que sobre minerais só pode incidir o imposto de importação, que é regulatório, não é arrecadatório, o imposto de exportação, igualmente regulatório, não é arrecadatório, e como único tributo de feição, o imposto de feição arrecadatória, o ICMS. Tá? Então a gente tem como instrumentos diretos a CEFEM e o ICMS. E a CEFEM não é tributária, né, mas são instrumentos fiscais. E esses dois instrumentos têm em comum uma característica muito interessante, né, que é a sua repartição federativa. A CEFEM, a própria Constituição determina que tem que ser compartilhada pela União com estados e municípios. E o ICMS, além de ser um imposto estadual, é também compartilhado intensamente com municípios. A gente vai ver exemplos disso aqui. Tá? Então, a forma, né, como atualmente é estruturada, né, a repartição da CEFEM entre a Federação Brasileira, né, basicamente, isso acabou de mudar, né, talvez o João até aborde esse aspecto, né, mas basicamente a maior parte dos recursos fica no local da extração do minério, né, para o município, 60%, 15% para o estado, né, onde aconteceu aquele aproveitamento econômico, né, e há também uma destinação residual, né, para municípios afetados e outros órgãos. Tá? E a arrecadação da CEFEM tem subido
de forma expressiva, né, principalmente após a promulgação da Lei 13.540 de 2017, como a gente pode ver ali naqueles dados atualizados, né, da agência. Né, quer dizer, a partir de 17, a gente vê de 18, ele praticamente dobrou a arrecadação e a gente chega no pico. Né, em 2021, a gente teve um boom de commodities também, com 10 bilhões, né, versus 1 bilhão e 800, que era a arrecadação em 2017, antes da entrada em vigor da nova lei. Então, quer dizer, houve um incremento substancial de receitas, né, decorrente da CEFEM, que é compartilhado com os estados e municípios. A gente vê aqui dados, né, também atualizados da agência relacionados aos estados e municípios. Né? Minas Gerais, historicamente, é o estado que mais recebeu CEFEM desde que ela foi criada, né, disputando ali lado a lado com o Pará. E os municípios, né, que mais receberam CEFEM, ali Parauapebas, né, Canaã dos Carajás, com cada um 10 bilhões e quase 6 bilhões, Itabira, Nova Lima, Congonhas, Itaberito, todos com volumes expressivos, né, de receitas transferidas ao longo dos anos a título de CEFEM. Tá? E o ICMS, como eu disse, é compartilhado também com os municípios. Né? Então a Constituição atualmente determina que 25% do ICMS arrecadado pelos estados tem que ser transferido para os municípios. E essa transferência se dá de duas formas. Né? Pelo critério do VAF, do valor adicionado fiscal, que é onde ocorre efetivamente a atividade econômica, e não importa aqui se houve exportação. Tá? O critério do VAF distribui o ICMS para aquele município onde a atividade econômica aconteceu. Né? E outros critérios que podem ser fixados, né, pela legislação estadual. Tá? E os instrumentos totais, o que a gente tem? Bom, aí uma composição enorme, né, de cargas tributárias em todos os níveis federativos. Destaque aqui, né, para o imposto de renda e para a CSLL, lembrando que o Brasil possui a segunda maior alíquota nominal de imposto de renda corporativo do mundo, de 34%, abaixo apenas de Malta, né, que tem 35%. O mundo, depois da reforma Trump, né, lá nos Estados Unidos, tem uma tendência de alíquotas de imposto de renda corporativo próximo a 25%, né, a maior parte dos países da OCDE, inclusive com 20% baixos, né, de alíquotas de imposto de renda corporativo. O Brasil, então, tem uma alíquota muito expressiva, né, do imposto de renda, que obviamente incide sobre o lucro. Né? Então não importa se a empresa é exportadora ou não. A gente tem aqui um imposto de renda, né, um imposto federal bastante oneroso no Brasil sobre a mineração. Também tributamos receita, né, que é outra peculiaridade, né, da tributação brasileira. Nenhum país do mundo se tributa exclusivamente a receita. Receita nada mais é do que um lucro não realizado, quer dizer, sem confrontar despesas, né, frente a essa receita. Então, basicamente, além do imposto de renda alto, 34%, eu ainda tributo a receita no Brasil a 9,25%, né, como regra para quem está no lucro real. E eu chamo a atenção também para as contribuições previdenciárias. Né? Ou seja, a mineração brasileira emprega muito, contrariamente ao que se diz. Né? Ontem mesmo a gente viu aqui só o Pará com 60 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos. Né? E essa folha sofre uma pesada tributação de mais de 20%. Tá? Para quê? Para sustentar uma previdência social no Brasil também muito grande. Né? Uma previdência que cumpre uma finalidade constitucional importante, porém que gera esse ônus, né, para as empresas, que é uma folha de salários intensamente tributada, tudo isso concentrando a arrecadação nas mãos da União. No âmbito dos estados, nós já vimos, a gente tem o ICMS, que desde pelo menos 1996 não incide sobre exportações, mas incide sobre operações no mercado interno. E o perfil da mineração brasileira não é um perfil estritamente exportador, contrariamente ao senso comum. Boa parte das substâncias minerais que são aproveitadas no Brasil são vendidas no mercado interno, inclusive metálicos. Né? Quantas vezes nós não vimos aqui, né, operações, inclusive com minério de ferro, gerando, né, aquisições, compra e venda no mercado interno, seja para vender para mineradoras que exportarão esse produto posteriormente, ou para abastecer a nossa indústria nacional, a indústria siderúrgica, né, a nossa indústria de construção civil, etc, etc. Então, enfim, há aqui um encadeamento, né, da mineração com outras indústrias no Brasil, diferentemente do que ocorre em outras partes do mundo, que gera também uma efetiva arrecadação de ICMS no âmbito estadual. E eu chamo a atenção ali porque mesmo as empresas exportadoras pagam ICMS. Né? Então, basta ver o próprio relatório de transparência fiscal da Vale, que sempre divulga isso anualmente, a gente vê valores muito expressivos sendo recolhidos a título de ICMS. Por quê? Porque as empresas que compram energia e combustíveis, ou seja, todas, né, precisam pagar ICMS nessas aquisições, tá? Por substituição tributária. Acho que o meu microfone está dando um ruído. Podemos trocar? Tá bom? Então só o meu fone, então, muito provavelmente. Bom, e os municípios? Os municípios basicamente têm ali os impostos sobre a propriedade, o IPTU, e eu coloquei o ITR com asterisco, né? Porque apesar de ser um tributo de competência da União,
ele tem uma feição municipal, 50% é destinado ao município, e se houver um convênio para que esse município fiscalize e arrecade, 100% do ITR vai para esse município, né? Mas nós temos também o ISS, que eu não coloquei ali, que gera uma receita muito expressiva também para os entes municipais em razão das retenções feitas pelas empresas de mineração que contratam serviços em virtude da sua atividade, né? Então, uma empresa de mineração no município gera uma intensa arrecadação de ISS também, né? E, ao lado disso, já começa a colocar ali, né, taxas municipais diversas e a própria TFRM, tanto em âmbito estadual como em âmbito municipal. Então, vejam a composição fiscal sobre a mineração brasileira, quão diversa ela é e quão complexa, justamente em virtude do nosso federalismo, né, e da repartição de competências que a nossa Constituição estabeleceu. Estou dando aqui o exemplo de Nova Lima, tá, de 2022, dados consolidados. Vejam só o perfil da arrecadação da receita corrente de Nova Lima. 1 bilhão e 200 milhões de reais arrecadados em 2022, sendo que 12% a título de CEFEM. Ou seja, efetivamente entrou no caixa de Nova Lima em 2022 143 milhões de reais. ISS mais, 19%. Claro que Nova Lima é um município com muitas outras atividades além da mineração, né, mas certamente um valor expressivo ali decorre das retenções dos serviços tomados por mineradoras, né? 11% de IPTU e olhem o valor do ICMS transferência. 325 milhões de reais transferidos do Estado de Minas Gerais para Nova Lima, né, justamente pelos critérios que eu mencionei, né. O Fundo de Participação dos Municípios, né, ou seja, Imposto de Renda, IPI, que é transferido pela União aos municípios, e o ITR, 81 milhões, né, 7%. Olha que perfil interessante, como é que a arrecadação do município, né, é, vamos dizer assim, altamente impactada e positivamente pela atividade mineradora, né, não só com relação à CEFEM, mas com toda essa gama de tributos que chega lá. E por que eu escolhi Nova Lima? Porque é onde eu tenho residência, exclusivamente por esse motivo, tá? Bom, o IBRAM, sobre a carga tributária, em 2019, conduziu um estudo, né, junto com a Ernst Young, mostrando o que essa composição gera em termos de números, né, e comparando o Brasil com outros países. E, basicamente, a conclusão, de certa forma, é algo que já era conhecido para quem é do setor, mas pode ser ilustrativo, né, para quem não é do setor, né. O Brasil possui a maior carga fiscal do mundo sobre minério de ferro, manganês, bauxita e nióbio, tá? O Brasil possui a segunda carga fiscal mais alta do mundo sobre chumbo, zinco, magnesita, potássio, níquel, fosfato e cobre. E a terceira carga mais alta do mundo sobre ouro. Aqui estão os gráficos, né, enfim, que eu não vou cansá-los detalhando, mas todos esses gráficos mostram isso, né, da forma como o estudo foi conduzido. Então, esse é o cenário posto. E, mesmo diante desse cenário, enfim, de intensas arrecadações sobre a mineração, com forte repartição federativa para estados e municípios, ainda assim a gente observa o surgimento dessas taxas e dessas novas ditas contribuições voluntárias, né, a fundos estaduais. Então, basicamente, vamos começar aqui pela taxa, né, pela TFRM. Como é que a TFRM nasceu, pessoal? Ela nasceu em Minas Gerais em dezembro de 2011. Tá? Só que essa taxa tem um histórico que está intrinsecamente vinculado à CEFEM. Então, eu coloquei aqui algumas datas, né, para a gente recompor essa historinha. No dia 21 de abril de 2011, a então presidente Dilma Rousseff discursava em Ouro Preto, né, no feriado de homenagem a Tiradentes, dizendo que não era justo, né, que o município não recebesse o que seria a sua devida, né, contraparte em razão do aproveitamento econômico de minérios. Tá? E naquele dia prometeu que levaria ao Congresso Nacional um projeto de lei aumentando a CEFEM. Tá? No dia 1º de setembro de 2011, 5 meses depois, né, ela deu uma entrevista à Rádio Tatiaia em Belo Horizonte, dizendo que aquele projeto de lei que ela prometeu em abril não seria entregue pelo menos em mais 9 meses. E olha o que aconteceu. Exatos 14 dias depois da presidente dizer que não enviaria o projeto de lei majorando a CEFEM, o governo do estado de Minas Gerais enviou à Assembleia o projeto de lei para criar a TFRM. Tá? Então, se isso aqui não é uma vinculação direta, eu não sei o que é. Né? E quando a gente olha para a estrutura de incidência da TFRM, isso fica ainda mais justificado. Por quê? Porque a TFRM nada mais é do que um royalty. Um royalty na sua modalidade mais antiga já criada, que é um valor fixo sobre volume. Esse é o royalty que o professor James Otto, no seu livro clássico, né, sobre royalties, chama de unit-based ou specific royalties, né, que é um modelo ainda muito utilizado, né, para minerais industriais ou minerais em que você tem um grande volume e um preço pequeno. Tá? Então,
Então, isso ainda é praticado na China, na Indonésia, na Austrália, em vários outros países. Tá? Então, o que é a TFRM do ponto de vista de estrutura? É uma CEFEM estadual. Tá? Nada mais é do que isso. E essa ideia de criar taxas, né, sobre recursos naturais virou moda. Porque os estados observaram, na competência aberta do artigo 145 da Constituição para a criação de taxas, uma saída ao problema federativo. Então a coisa não ficou restrita ao minério. Pará, Amapá passaram a cobrar taxas sobre volume de recursos hídricos. O Rio de Janeiro começou a cobrar taxas sobre petróleo e gás e sobre energia elétrica. Né? Nós temos aí também vários estados cobrando taxas sobre produtos florestais e por aí vai. E todas essas taxas submetidas a controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, inclusive, no ano passado, a gente teve a criação de outras duas, né? Pelo estado do Mato Grosso e pelo estado do Tocantins, muito gravosas, né? Taxas realmente de valores muito impressionantes. Né? E isso gerou moda também nos municípios. Né? Então, ali é uma lista de alguns dos municípios que já criaram. Primavera, Oriximiná, Itaiatuba, Terra Santa, São Félix do Xingu, Marabá, só para ficar em alguns municípios aqui do estado do Pará, que também criaram as suas taxas sobre a mineração. Tá? O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, em outubro, disse que haveria uma competência dos estados para criar essas taxas e, pelo mesmo motivo, aparentemente, haveria uma competência para os municípios. Porém, o que o Supremo não decidiu e disse, anunciou que um dia terá que decidir, é como fica a questão da acumulação dessas taxas. Ou seja, se pode haver, né, um estado cobrando a taxa, junto com o município cobrando a taxa, sem qualquer tipo de limitação de valor. Eu lembro aqui, professor Scaff, que o Código de Minas de 1934 trazia um dispositivo limitando, né, a um percentual da renda líquida das empresas de mineração o volume total que poderia ser cobrado a título de tributos por estados e municípios. E, além disso, a gente tem essas contribuições a fundos. Trago aqui só algumas, as mais importantes. Né? O FDE, aqui do Pará, a lei de 2019. O famoso Fundeinfra do estado de Goiás, criado no ano passado. O FET, criado em Tocantins, extremamente, foi majorado intensamente em 2022. E todos inspirados, né, vamos dizer assim, na contribuição mãe, que é o FETAB, né, do estado do Mato Grosso. Basicamente, o que a gente está falando aqui dessas contribuições? Isso é uma prática federativa que se alastrou desde 2016 no Brasil como uma forma dos estados reduzirem os incentivos fiscais que eles outorgam às empresas. Né? Então, em vez de dizer, olha, essa redução de base que eu te dou, né, de 10%, vai ser uma redução agora de 8%, o estado fala o seguinte, olha, deposita para mim num fundo um pedaço desse CMS que eu estou te desonerando, né? E esse depósito que você vai fazer num fundo é a título de uma contribuição voluntária, né, sob a qual você terá, né, nesse pagamento, a condição para fruir o incentivo fiscal. Só que não fica só nisso, quer dizer, esses fundos basicamente se transformaram em uma forma indireta de onerar exportações. O Fundeinfra, por exemplo, que foi criado ano passado, olha, professor, quanto que ele arrecada mensalmente? 187 milhões de reais por mês de Fundeinfra só no estado de Goiás. Tá? Recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se pronunciar sobre a cautelar na ação que discute o Fundeinfra. Né? O ministro Toffoli deu uma decisão monocrática suspendendo essa cobrança no estado de Goiás, sob os fundamentos que estão projetados ali no slide, mas basicamente dizendo, primeiro, isso é inconstitucional porque vincula a receita do ICMS a um fundo. O artigo 167 da Constituição veda. E segundo, você está tributando exportações contra a imunidade que está cristalizada na Constituição desde a emenda 42 de 2003. Né? Só que prevaleceu posteriormente em plenário uma outra posição, no sentido de que, neste momento, o Supremo ainda não teria condições de avaliar efetivamente qual a natureza jurídica dessa contribuição. E, em razão disso, associado ao fato de que eu tenho que preservar as finanças do Estado, e o Supremo Tribunal Federal tem sido uma corte muito sensível ao problema das finanças estaduais, a gente teve, né, a manutenção do Fundeinfra, pelo menos por enquanto. Então, qual que é a conclusão que a gente chega até esse momento aqui da apresentação, pessoal? A carga tributária brasileira sobre a mineração é uma das mais altas e, talvez, eu possa afirmar isso, uma das mais complexas do mundo. Então, por que, diante disso, considerando o sistema de repartição federativa que eu mencionei, há ainda intensa pressão de estados e municípios pela criação desses tributos exóticos? Qual que é a causa disso?
Vamos ver o exemplo da Austrália? A Austrália também é uma federação, né? A gente tem o Commonwealth Government, né, que é a união federal deles, e a gente tem vários outros estados, com autonomia tributária, né, e autonomia financeira. Os royalties na Austrália são de competência dos estados, não de competência da União, né? Ao passo que eu tenho na União o imposto de renda. Então, basicamente, quando eu penso em tributação da mineração na Austrália, eu tenho imposto de renda e royalties estaduais. O imposto de renda na mão da União e os royalties na mão dos estados. Lá o imposto de renda incide a 30%. E os royalties variam, obviamente, conforme o estado, né? Qual que é a composição disso? Tem um estudo que a Ernst Young, que a Deloitte, né, fez, né, para o Minerals Council da Austrália, mostrando que mais ou menos 60% de tudo que é arrecadado sobre a mineração na Austrália vai para a União e 40% vai para os estados. E o que a gente vê no Brasil? O exato oposto. 60% fica na mão da União e apenas 40% na mão dos estados e municípios, né? Então a gente vê aqui uma inversão federativa em relação ao que a gente observa na Austrália, né? E além disso, a gente tem um problema do gasto público. Eu trago aqui algumas manifestações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mostrando que há, né, um problema de gestão desses recursos por estados e municípios. Ou seja, como que esses recursos que entram, nós vimos ali o exemplo de Nova Lima, são gastos, né? Então há aqui, né, um desafio com relação à diversificação das atividades de cada município, né? Há uma gestão específica desses recursos que deveriam, né, ser utilizados para que aquele local não ficasse dependente da mineração, mas a gente não vê uma gestão apropriada desses recursos. Então, associando esses dois fatores, ou seja, uma arrecadação total que fica intensamente concentrada nas mãos da União e o fato dos recursos que chegam aos entes locais não serem bem geridos, obviamente, o que eu tenho por consequência? Pressão de estados e municípios por mais rendas das empresas de mineração, né? Então, basicamente era isso que eu tinha a dizer. Volto a palavra aqui para a Adriana. Obrigado.